Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Paz seja com vocês todos, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, que a gente está produzindo para abençoar a sua vida, né? O nosso objetivo é que você cresça no conhecimento de Cristo cada vez mais e descubra Jesus Cristo da maneira que os apóstolos ensinaram. Sim, muito do que eles ensinaram sobre Jesus Cristo ficou no esquecimento. Depois do processo da Reforma Protestante, o Jesus que os discípulos ensinaram, né, se perdeu em boa parte do seu conteúdo no tempo. E é isso, através das escrituras, através da pesquisa sobre quem é o Jesus que os apóstolos ensinaram, é que estamos trazendo esse material para você. Tá? Então, resta uma pergunta muito importante, uma questão muito importante, algo que é extremamente vital para o teu conhecimento das Escrituras. É o texto das Escrituras que você tem em mãos. Que Bíblia você tem em mãos? Ah, irmão Guilherme, será que a minha Bíblia é uma versão correta? Né? Será que ela é verdadeira nos seus textos? Será que ela é uma versão confiável? Será que os apóstolos conheciam as mesmas escrituras que nós temos em mãos hoje? A resposta é 99% de chance de ser sim. Eles tinham as mesmas escrituras que nós temos em mãos hoje. Mas existem traduções para o português que são melhores que as outras, que primam, que buscam mais pela fidelidade dos textos originais. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais. Foi escrito em hebraico, né? Quase todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento, grande parte dele, foi escrito em grego. Um grego diferente do grego que conhecemos hoje. Era um grego chamado koiné. Estes textos, né, que foram validados, foram respaldados cientificamente com as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, lá em Israel, né, e pelos manuscritos, né, os papiros que foram encontrados em Nag Hammadi, né, no Egito, né, pelos cristãos, foram colocados lá pelos cristãos coptas, né, trazem a certeza da fidelidade dos textos que nós temos hoje. Então, os textos que os apóstolos tiveram, que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tiveram, é 99% de chance de ser os mesmos que temos hoje. Uma ou outra palavrinha que não altera o sentido do texto, né, pode estar diferente. Mas, de todos os textos históricos que se tem notícia, os escritos de Platão, de Aristóteles, não chegam nem perto da fidelidade que tem as escrituras que nós temos hoje, as versões que nós temos hoje, com as escrituras que os apóstolos possuíam. E vai mais além. Se os textos de 2000 anos atrás, que é da época dos apóstolos, batem com os textos que nós temos hoje, né, recentes pesquisas, na década de 60, 70, feito por judeus, identificaram uma Bíblia, a Torá, de Alepo, ser idêntica à tradução que nós temos hoje.
Então, os textos que nós temos das Escrituras, elas são fiéis, sim. Como eu falei, existem sim versões que são mais claras, são mais precisas, são traduções mais precisas. Eu, particularmente, uso a versão da Bíblia trinitariana, tá? A versão que eu gosto de estudar, que eu reconheço como mais próxima do original, né? É a versão trinitariana, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Não estou fazendo propaganda, estou falando com qual material eu gosto de estudar, né? Existem, né, aplicativos de Bíblia que você deve baixar no seu celular para fazer estudos das Escrituras, né? Isso vai te facilitar, né, o estudo, facilitar o conhecimento das Escrituras. Procure sempre as versões que são de João Ferreira de Almeida, corrigidas e atualizadas. A chance de ter discrepâncias nas traduções são bem menores. Então, o material que os discípulos tinham em mãos para conhecer as Escrituras são o mesmo material que temos em mãos hoje, né? Isso não é maravilhoso, né? Então você não tem como dizer, o material, a Bíblia que eu tenho não é o mesmo material que os apóstolos tinham. Então você se torna, né, em igual condição aos apóstolos. Você pode pegar o mesmo material que eles pegaram para conhecer as Escrituras e conhecer, ler, estudar Jesus Cristo, o Senhor, através desse material, né? Como eu falei para vocês, né, os apóstolos eram judeus, tá? E era a tradição do povo judeu, desde pequenininho, estudar as Escrituras. Desde pequenininho. Eles cresciam nessa cultura, tá? Muitos dizem, os apóstolos não sabiam ler. Lógico que sabiam ler. Sabiam ler vários idiomas. Para um analfabeto conhecer vários idiomas, escrever em vários idiomas, é algo incrível, né? Não conheço um analfabeto assim. Eles conheciam o hebraico, né? Porque falavam o hebraico, estudavam, ouviam o hebraico, liam o hebraico da Torá, né? E a prova disso é que o judeu pequenininho tem que fazer o bar mitzvah, ou seja, o seu rito de passagem de criança para adulto, lendo um trecho das Escrituras. É impossível alguém ler um trecho das Escrituras se for analfabeto. Então, não era só ler, eles tinham que recitar palavra por palavra no tom de voz que o rabino deles lhes ensinava. Então, para analfabeto, eles não tinham nada, tá? Eles também conheciam o grego, porque o mundo da época deles foi helenizado. O que é isso? Foi o comércio, as relações sociais, as relações comerciais eram através do idioma grego. E eles tinham povos ao redor que tinham um idioma árabe e vários dialetos. Eles conheciam todos esses dialetos. Não eram pegos de surpresa. Uma prova disso é quando o apóstolo Pedro, né, com os demais discípulos, pregando no dia de Pentecostes, tinha ali judeus de várias partes do mundo, tá? Com vários idiomas. E todos eles sabiam o hebraico. Mas cada um deles ouviam Pedro falar, os apóstolos falarem, os discípulos falarem, no seu próprio idioma onde era nascido. Então, irmãos, essa ideia de que os discípulos, os apóstolos, eram analfabetos, esqueça, eles conheciam muito bem as Escrituras. Tá? E é esse material que Jesus Cristo vai trabalhar com eles.
É esse nível de conhecimento que eles tinham, é o material que Jesus vai se apresentar a eles como Messias. E tinha que ser dessa forma, porque Jesus era o Messias e tinha que deixar isso bem claro para eles. A gente tem mais coisas para falar, né? Como eu falei, quer receber mais material, né? Quer ouvir mais, aprender mais, conhecer quem eram os apóstolos. Ainda não entramos sobre Jesus se apresentando a eles como Messias, mas vamos começar logo, né? Agora você sabe o nível que os apóstolos estão, então se inscreva no canal, ativa os sininhos, dá o like se você gostou desse vídeo, tá? Compartilha, envie esse vídeo para quantas pessoas você puder, tá? Manda nos seus grupos de relacionamento, seus grupos sociais e abençoe essas vidas. Deus abençoe a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Tchau.